Hi there. Essa é a minha primeira tentativa tentando gravar um vídeo para o YouTube. Não para o YouTube, mas para as pessoas que assistem YouTube. Eu desinstalei o Instagram ontem e depois de instalar o Instagram, eu dormindo, tive essa reflexão, me acendeu algo. Eu pensei que seria uma boa oportunidade de divulgar as minhas aulas de inglês através do YouTube. Mas minha intenção principal de em um dia começar algo no YouTube seria porque tem muita gente falando besteira. E eu queria falar besteira também. E eu acho que o primeiro tópico que eu gostaria de trazer seria sobre solidão. Só que não é isso que tá invadindo a minha mente recentemente. Mas é muito sobre o que seria sobre o tópico da solidão. O tópico da solidão partiria do pressuposto de uma análise comportamental e analítica minha. Um simples ser humano como eu. De como a promessa de vida baseada no prazer individualista, de sem compromisso, de sexo sem compromisso, na verdade uma promessa falsa que traz bastante solidão. E o que seria isso? Meu pensamento seria baseado em Gênesis, texto bíblico, para quem não conhece, um livro bíblico, primeiro livro da Bíblia, escrito por Moisés, inspirado por Deus, pois assim eu creio eu. E Gênesis, Deus vê que o homem não era bom que o homem estivesse só, e ele dá uma auxiliadora que lhe é idônea. Então existe no homem não uma necessidade, mas por tudo que Deus está criando ser bom, e ele vê que não é bom que o homem esteja só, porque o homem é um ser humano porque o ser humano tem essa necessidade, não no quesito necessidade, mas seria bom para que ele vivesse em comunidade, para que ele desfrutasse da presença do outro. E é muito interessante isso porque a gente começa a perceber daquilo que é bom, compreender o que é realmente bom e de como eu desfruto da presença do outro de forma boa, usando o mesmo adjetivo, sem consumir o outro e de forma com que eu esteja bem comigo mesmo dentro desse relacionamento de desfrute. Então, ali em Gênesis a gente pode aprender sobre isso. E eu basearia os meus argumentos nisso e talvez em algumas pesquisas que eu poderia fazer. Mas não é isso que está ocupando minha cabeça recentemente. Mas principalmente é sobre esse marketing e essas respostas que todo mundo tenta dar para a realidade. E eu tenho visto muito isso em podcast, em vídeos no YouTube. E todo mundo tá querendo, realmente, assim, de alguma forma, tá todo mundo espalhando a sua verdade, os seus argumentos, os seus pensamentos, as suas teses, os seus estudos, e de forma com que isso não é só comunicado, não é só uma informação para o outro, mas se torna uma realidade. E eu tenho visto isso, principalmente, eu gosto muito de um podcast, eu não vou falar o nome, eu nem sou famoso pra esconder isso, né? Mas é um podcast muito bom, sobre organização, sobre rotina.
Eu gosto muito de ouvir esse podcast. Só que a, a pessoa que tá por trás do podcast sempre traz as ideias dela. E isso é dito, né, claramente. É sobre algo que tava na minha cabeça e sobre algo que eu gostaria de falar. Mas só que eu percebi em mim que eu comecei a buscar, né, tipo, nessas plataformas, mídias sociais, né? Sabe aqueles carrosséis do Instagram? Ou aqueles reels que te param por mais de 30 segundos? Ou vídeo no YouTube que tem um título bem atrativo e que parece que vai me dar algum propósito maior ou responde alguma inquietação da minha busca. Ou aquele podcast que parece ser mais interessante que os outros e que parece que agora vai dar certo, ou eu vou ouvir algo que seja tão relevante para mim, que vai me dar um sentido ou uma resposta daquilo que eu tô buscando nesse momento. Então eu tenho reconhecido, percebido isso em minha vida. Não em toda a minha vida, em minha existência, mas nesses últimos tempos. Então, eu gostaria de pensar sobre isso, de analisar por quê, né? E eu comecei a realmente pensar sobre uma vida individualista. É uma vida em que é, é, é voltado pro aesthetic, né? Pra estética. Então, é muito sobre aquilo que eu sou a resposta para o outro, né? Então, o outro, ele é só um seguidor. Né? E eu não quero isso. Eu acho que eu comecei a ficar cansado sobre essas buscas. E de tentar buscar em vários lugares, né? Soluções para os meus pequenas soluções para os meus pequenos problemas que acabaram se tornaram grandes dilemas com buscas por respostas que foram tão pequenas diante dos grandes dilemas que se tornaram. E isso me levou a um desprezo total por qualquer senso de autoajuda que as mídias sociais podem tentar oferecer. E esse foi um dos motivos pelo qual eu tentei sair do Instagram. Não saí totalmente, porque eu preciso divulgar meu trabalho. Mas nesse sentido. Então, eu acho que esse vídeo pode ser uma tentativa de começar a refletir sobre a realidade em que eu vivo e compartilhar isso com outras pessoas. De forma com que eu possa tentar não responder às inquietações das pessoas que podem assistir esse vídeo, mas tentar pensar com elas sobre o mesmo assunto. Então eu quero trazer um vídeo sobre que eu falei sobre a solidão, porque eu penso muito sobre isso, tipo, eu fico refletindo muito sobre a solidão. Mas aí depois eu comecei a pensar, e se eu tô trazendo algo que somente é uma visão minha sobre estar só? Porque estar só em alguns momentos é bom, mas estar só pode ser um castigo. Por que eu tô falando isso? Porque pensando em alguém que vive uma vida assim, livre, como a maioria das pessoas pensam, né? Eu só tenho um espírito livre, eu não me apego a ninguém. Eu fico com todo mundo e eu não tenho nenhum compromisso com ninguém. E essa coisa do sexo casual, ou o que isso pode ser entendido, né? E de como algumas pessoas, eu tenho observado que essas pessoas têm ficado só. Não no fim da vida, somente. Algumas pessoas estão no fim da vida e estão só. Algumas pessoas estão no meio da vida. Outras estão ainda bem jovens, mas ainda estão só. Elas têm uma casa. Tipo, algumas pessoas que eu conheci têm casas. Não, casa não. Apartamento. Tem um lugar.
né? Tem um lugar que ela pode dizer, ah, esse lugar é meu, parece comigo. Mas ela tá só. E eu fico pensando sobre isso. E outras estão realmente sozinhas no final da vida. Não no final, mas quase no final da vida. E isso me faz refletir sobre, será que isso não é a consequência de não ter se apegado a ninguém? De ter amado alguém de verdade? De ter desfrutado da presença do outro de forma que não fosse egoísta, de só pra saciar um desejo sexual momentâneo que eu estava tendo naquele momento, ou pela paixão do momento que tudo aquilo me levou a fazer e a ter. E eu fiquei com essa pessoa e outras e agora tá ali sozinho, sem nenhuma dessas milhões de pessoas que o mundo pode oferecer. E eu fico pensando, será que isso não é um castigo? Mas aí também eu lembrei que estar sozinho, não ter, por exemplo, um relacionamento amoroso que seja durável, pode não ser um castigo também. Pode ser um celibato, por exemplo, que é alguém que se voluntariamente compreende que isso não é algo urgente, que não é algo tão importante, porque existe algo maior a ser buscado, algo maior a ser vivido, há um amor maior a ser experimentado. Então ela não vive esse amor romântico com o sexo oposto, com outro alguém, para experimentar algo que tem mais durabilidade. Eu falo em tempos humanos, né? Assim, de 80 anos, por exemplo. 80 não sei. Vamos falar 80 anos, que é expectativa de vida. E ela faz isso por algo maior. Então ela não tá só no sentido de castigo, no sentido de buscar tanto ter alguém, ou buscar tanto deleite em outras pessoas. Um deleite, às vezes, que por vezes pode parecer egoísta, mas tá tendo um deleite em algo maior, em um propósito maior. E recusou ter esse deleite, né, que outras pessoas têm. E eu fiquei refletindo, isso é solidão ou não é? Pode ser solitude ou não? Então, eu não tenho respostas aqui. Eu trago pensamentos. E eu acho que é isso que eu quero falar. Eu vou pesquisar mais sobre. Mas o que me levaria a ter esse pensamento como base, ou esses argumentos como que fazem sentido? Como eu falei, Gênesis, onde Deus dá a mulher para o homem. Provérbios 7, que fala que sobre o fim da vida de um homem que viveu uma vida de sexo casual, por exemplo. E e também pensar sobre as outras facetas da vida, levando não somente de... Não vou falar mais nada. É isso. Se você assistiu até aqui, com essa iluminação muito boa, com todo esse, como é que se chama? Todo esse cenário tão improvisado para que você possa ter a melhor experiência em um vídeo, ou eu possa falar como meus vídeos são profissionais. Pense sobre isso também, né? Por que eu tô fazendo algo? Por que as pessoas fazem? Por que as pessoas se parecem tanto, né? Por que as pessoas se parecem tanto nos seus vídeos?
Por que todo mundo quer postar sobre study vlog? Né? Por que todo mundo quer postar sua rotina? Por que todo mundo quer falar sobre si? Será que a gente tá tão ensimesmado? Será que a minha verdade precisa ser ouvida, ser seguida, como eu, a partir disso, monte uma masterclass para que você seja mais parecido comigo possível, pense mais comigo possível, entenda a realidade de uma forma mais parecida comigo, e assim a gente pode viver o mundo de forma melhor. Será que o que eu tô vendendo aqui? Então eu não quero vender nada, eu nem quero que vocês comprem nada aqui. Eu só queria conversar sobre tópicos que podem ser relevantes ou não, podem ser só besteiras assim também, porque tá todo mundo falando besteira, né? Mas pode não ser besteira. Besteira, eu fico pensando, o que seria besteira nas regiões do Brasil? Não sei. Aqui no Nordeste, em São Luís do Maranhão, besteira é algo que não é tão relevante, tão levado em conta. Então é isso. See you there. See you in the next video, probably talking about selfishness, maybe be alone, loneliness, or not. And I'm just doing this because I have to do my marketing. I have to like impress you guys to go to my Instagram and search for English with Victor and learn English with me, because I want to sell you something. Do I? Então, se você não fala inglês, eu fico muito feliz por isso, porque eu falei um monte de besteira. Kidding. Bye bye.